Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 1, Capítulo 1, Em Outro Mundo. Recuperei os sentidos, deitado de costas e olhando para o céu. As nuvens flutuavam suavemente e eu podia ouvir o canto dos pássaros à distância. Levantei-me rapidamente, percebendo que meu corpo não doía nada. Enquanto observava os arredores, notei montanhas e planícies gramadas ao meu redor. Consegui ver uma grande árvore à distância. Além disso, achei que também conseguia distinguir uma estrada ao lado dela. Não havia dúvidas, eu estava em outro mundo. Acho que vou seguir pela estrada e ver se encontro alguém. Com meu ponto de referência à vista, parti em direção à grande árvore. Ao chegar lá, pude observar melhor a situação. Eu estava certo. Havia uma estrada por perto. Agora, esquerda ou direita, eis a questão. Refleti sobre minhas opções sob a sombra da árvore gigante. O ponto de referência mais próximo à minha direita parecia estar a 1 hora de caminhada. À esquerda, eu conseguia distinguir uma cidade. Provavelmente seriam 8 horas a pé. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, meu smartphone começou a tocar. O identificador de chamadas mostrava Deus. Olá! Uau! Deu certo! Vejo que você chegou em segurança. Eu conseguia ouvir a voz de Deus enquanto segurava o telefone perto do ouvido. Tínhamos acabado de nos separar, mas parecia que estávamos conversando pela primeira vez em muito tempo. Esqueci de mencionar uma coisa. Os mapas, bússolas e outros recursos do seu celular devem ser compatíveis com este mundo agora. Espero que sejam úteis para você. Nossa, sério? Que coincidência! Eu estava meio perdido, sem saber para onde ir. Eu já imaginava. Poderia ter te deixado no meio da cidade, mas pense no pânico que isso causaria. Achei que você preferiria evitar isso, então te deixei em um lugar onde ninguém te veria. Claro, isso nos leva ao problema de você estar perdido no meio do nada. E, sim, respondi com um sorriso meio irônico. Era natural que eu estivesse perdido. Eu não tinha um destino, uma cidade natal, nem mesmo conhecidos. Se você seguir o mapa, conseguirá chegar à cidade mais próxima sem problemas. Boa sorte. Até logo. Vou fazer isso. Até mais tarde. Assim que a chamada terminou, voltei para a tela inicial, localizei o aplicativo de mapas e o abri. Minha localização estava bem no centro do mapa. Uma estrada se estendia ao lado daquele ponto. Devia ser a estrada que eu estava vendo. Diminuindo o zoom, notei a cidade a oeste. Era Reflé? A cidade de Reflé. Bem, acho que é para lá que estou indo. Abri um aplicativo de bússola simples, segui a direção indicada e rumei para o oeste. Depois de caminhar bastante, a realidade da minha situação finalmente começou a me atingir. Para começar, eu não tinha comida. Sem falar que não tinha água. E quando chegasse à cidade, o que faria? Não tinha dinheiro. Ainda tinha minha carteira, mas de que adiantava? Existia alguma taxa de câmbio para a moeda do meu país? Do ponto de vista lógico, tudo aquilo não valia nada agora. O que fazer? Enquanto eu estava perdido em pensamentos, um som se aproximava constantemente por trás. Virei-me para verificar e vi algo à distância. Estava vindo para cá e parecia ser uma carruagem puxada por cavalos. Eu nunca tinha visto uma carruagem antes na minha vida, mas geralmente era algo em que se via alguém passeando. Este seria o meu primeiro contato com a vida em outro mundo. Pensei, o que devo fazer? Tentar impedir? Eu poderia ter pedido uma carona até a cidade, mas desisti da ideia. Por quê? Por um motivo bastante simples. À medida que a carruagem se aproximava, pude perceber de imediato que se tratava de um veículo de altíssima classe.
Sua aparência física demonstrava que era ricamente adornada e construída com o mais alto nível de requinte. Mesmo à primeira vista, pude constatar que era o tipo de veículo usado por um nobre, ou pelo menos por alguém rico e de alto status. Se eu parasse uma carruagem daquelas e ouvisse um seu patife insolente, "Vou te enforcar por isso", aí sim não teria graça nenhuma. Decidi que o melhor seria ceder a passagem, então simplesmente me movi para o lado da estrada. A carruagem passou por mim, levantando uma nuvem de poeira. Ótimo! Fiquei feliz por ter conseguido evitar problemas. No entanto, ao me virar para continuar caminhando pela estrada, notei que ela havia parado um pouco mais à frente. "Você! Sim, você aí!" Um homem abriu a porta da carruagem com um estrondo e saiu. Era um senhor de idade, com cabelos grisalhos e um bigode esplêndido. Usava um elegante cachecol e um manto, e um broche de rosa brilhava em seu peito. Sim. O que foi? Claramente animado com alguma coisa, o senhor mais velho se aproximou. No fundo, eu estava aliviado por parecer que estávamos falando a mesma língua. O homem segurou meus ombros com firmeza e me manteve no lugar. Seus olhos percorreram meu corpo como se estivesse saboreando algo lentamente. Espere. O quê? Isso pode ser ruim. Onde você conseguiu essas roupas? Desculpe. Fiquei surpreso, completamente perplexo com a pergunta. O senhor estava tão absorto em examinar meu uniforme escolar de todos os ângulos que nem percebeu minha confusão. Nunca vi um modelo como este. E a forma como foi costurado. Como é que isto foi possível? E então tudo começou a fazer sentido. Resumindo, meu uniforme era raro. Talvez não existisse nada parecido no mundo. Nesse caso, pode ficar com ele, se quiser. Tem certeza? O cavalheiro bigodudo mordeu a isca. Adquiri estas roupas de um comerciante ambulante. Se preferir ficar com elas, não me importo de entregá-las. No entanto, isso me deixaria sem nada para vestir. Se pudesse me levar à cidade e me ajudar a encontrar roupas novas, eu ficaria muito grato. Eu não tinha como dizer a ele que minhas roupas eram de outro mundo, então fui obrigado a inventar uma desculpa. Se eu conseguisse vender minhas roupas e ganhar um dinheirinho com elas, um problema estaria resolvido. Além disso, me ajudaria a comprar roupas menos chamativas. Matar 2 coelhos com uma cajadada só, por assim dizer. Muito bem. Suba a bordo e acompanhe-me até a cidade. Providenciarei roupas novas para você imediatamente. Assim que isso estiver resolvido, poderá vender suas roupas atuais. Então temos um acordo, respondi com firmeza. O cavalheiro de bigode apertou minha mão com firmeza em resposta. Depois disso, a viagem de carruagem até a cidade de Reflé levou apenas 3 horas. Durante o trajeto, o senhor, que se apresentou como Zanak, pegou meu casaco e passou as mãos por ele várias vezes, examinando-o minuciosamente, até a última costura. Ele parecia extremamente interessado na confecção das roupas. Quando descobri sua profissão, tudo fez sentido. Aparentemente, Zanak trabalhava na indústria da moda. Isso explicava sua reação inicial e todo o seu comportamento curioso. Hoje também, parecia que ele estava voltando de alguma reunião. Quanto a mim, passei o tempo olhando pela janela da carruagem. A paisagem de um mundo totalmente novo. Um mundo que era meu novo lar. Já haviam se passado 3 horas desde que conheci Zanak. Depois de muito balanço e trepidação, a carruagem chegou em segurança a Reflé. Um soldado, possivelmente algum tipo de porteiro, nos recebeu na entrada e nos interrogou antes de nos deixar passar prontamente. Pela sua reação, pareceu que Zanak era bastante famoso. A carruagem chacoalhava ruidosamente enquanto avançávamos pelas ruas da cidade. Como as ruas eram de paralelepípedos antigos, ela tremia bastante. Continuando, chegamos ao que parecia ser um próspero distrito comercial, com muitas lojas enfileiradas. A carruagem parou em frente a uma dessas lojas.
Chegamos. Venha, vamos te ajudar a escolher roupas novas. Fiz o que Zanak pediu e saí para a rua. A placa da loja tinha um desenho de agulha e linha, mas foi a inscrição abaixo que me alertou para um fato alarmante. Não consigo ler. Eu não conseguia ler o que estava escrito na placa. Isso definitivamente não era uma boa notícia. Pensei que talvez tudo corresse bem, já que conseguia falar sem problemas, mas parece que não era o caso. Podia ser pior, suponho, já que pelo menos conseguir conversar significava que ainda teria alguém para me ensinar a ler e escrever. Primeiro dia em outro mundo e eu já tinha algo para estudar. Zanak me conduziu até a loja, e vários funcionários vieram nos cumprimentar. Bem-vindo de volta, proprietário. Fiquei surpreso com o que eles disseram. Proprietário. Ah, eu sou o gerente desta loja. Mas isso não importa agora, vamos te trocar. Alguém escolha roupas novas para este garoto. Zanak me levou rapidamente para um provador, que era um pequeno cômodo de verdade com porta, não apenas uma caixa com uma cortina separando-a. Depois disso, ele voltou correndo com uma pilha de roupas. Tirei meu blazer, gravata e camisa para começar a me trocar. Eu estava usando uma camiseta preta simples por baixo, e parece que ela também chamou a atenção de Zanak. Posso insistir para que me venda também essas roupas íntimas? O patife. No fim, fui obrigado a vender cada pedaço de roupa do meu corpo. Tudo, inclusive minhas meias e sapatos. Quando minha cueca entrou na lista de exigências, eu já estava bastante cansado daquela situação. Eu entendia como ele se sentia, só queria que ele tivesse entendido como eu me sentia. As roupas e os sapatos que ele havia preparado para mim em troca eram confortáveis e fáceis de usar. Eu certamente não tinha do que reclamar. Calça preta e uma camisa branca, com um blazer preto por cima. Um conjunto elegante, mas não muito chamativo. Gostei. Me impediu de chamar atenção. Então, por quanto você está me vendendo suas roupas? Não vou economizar em nada, é claro, mas você tinha um preço específico em mente? Bem, receio não ter uma estimativa precisa em mente. Esta não é a minha área de especialização. Imagino que sejam caras, mas, para ser completamente honesto, estou sem um tostão no momento. Entendo. É triste ouvir isso. Bem, então, o que acha de 10 moedas de ouro? Sem nenhum conhecimento sobre a moeda deste mundo, eu não tinha como avaliar o valor de 10 moedas de ouro. Sendo assim, aceitei. Parece bom. Maravilha. Bem, aqui está, respondeu Zanak, visivelmente satisfeito com a minha resposta. 10 moedas de ouro tilintaram na palma da minha mão. Cada uma tinha mais ou menos o tamanho de uma moeda de 500 ienes e trazia gravadas algo que lembrava um leão. Era toda a minha economia. Algo que eu precisava gastar com sabedoria. A propósito, você saberia onde eu poderia encontrar um lugar como uma pousada? Gostaria de encontrar um lugar para descansar antes do pôr do sol. Uma pousada, certo? Vire à direita ao sair na rua e siga a estrada. Você deve ver uma placa para a pousada Lua Prateada, não será difícil de encontrar. Mesmo que eu a visse, não saberia, porque não sei ler. Bem, não seria um problema, já que eu poderia simplesmente continuar perguntando às pessoas pelo caminho. Mesmo sem saber ler, eu ainda conseguiria falar. Entendi, obrigado. Já vou indo. Muito bem. Se você encontrar outras peças de roupa incomuns, por favor, traga-as para mim. Me despedi de Zanak e saí da loja. O sol ainda estava alto no céu. Peguei meu smartphone e o liguei. Parecia ser pouco antes das 14 horas. Eu fiquei pensando nisso na carruagem, mas a hora também deveria estar certa, não é? Levando em conta a posição do sol, não devia estar muito errada, pelo menos. Nesse instante, algo me veio à mente de repente. Abri o aplicativo de mapas. Ele mostrou minha localização atual no mapa da cidade e,
com certeza, as ruas e os nomes das lojas também estavam lá. Eu certamente não me perderia agora. Encontrei a pousada Lua Prateada no aplicativo bem rápido. Ah, espere um minuto. Virei-me e olhei para a loja de Zanak. Zanak, o rei da moda. Era mesmo isso que estava escrito na placa. Segui para a pousada, sentindo pena do pobre Zanak e de seu péssimo senso para nomes. Depois de caminhar um pouco, encontrei a placa da Lua Prateada. A placa tinha o desenho de uma lua crescente. Bem comum, considerando tudo. O prédio, feito de tijolos e madeira, parecia ter 3 andares. De qualquer forma, certamente parecia bastante robusto. Passei pelas portas de 2 folhas. O interior da sala lembrava um bar ou salão de jantar, com um grande balcão à direita. À esquerda, havia uma escada que levava ao andar superior. Bem-vindo. Veio para uma refeição ou prefere um quarto? Perguntou-me a senhorita atrás do balcão. Seus cabelos ruivos estavam presos em um rabo de cavalo e ela parecia bastante animada. Uma mulher na casa dos 20 anos, ou pelo menos foi o que imaginei. Ah, eu gostaria de alugar um quarto, por favor. Quanto custa a diária? 2 cobres. As refeições estão incluídas no preço. Ah, e você também terá que pagar antecipadamente. 2 moedas de cobre. Não saberia dizer se era caro ou barato. Logicamente, era pelo menos mais barato que uma moeda de ouro, mas não fazia ideia de quantas moedas de cobre eram necessárias para fazer uma moeda de ouro. Sem outra opção, peguei uma moeda de ouro da minha carteira e a coloquei no balcão. Quantas noites isso me dará? Como assim? Quantas? 50, certo? Respondeu ela, visivelmente exasperada. 50. Senti-me incomodado com o olhar repentino que ela me lançou, que me fez pensar que ela estava basicamente dizendo: ei, você não sabe contar, ou algo do tipo. Então, uma moeda de ouro equivale a 100 moedas de cobre. 10 moedas de ouro me dariam 500 noites. Eu poderia viver confortavelmente por cerca de 1 ano e meio sem mover um dedo. Bom, isso significava que eu tinha muito dinheiro, não é? E então? O que vai ser? Um mês de hospedagem, por favor. Certo. 1 mês então. Não tenho tido muitos clientes ultimamente, então você meio que me salvou agora. Haha, obrigada. Mas estou sem moedas de prata, então vou te dar o troco em moedas de cobre. A senhorita pegou minha moeda de ouro e me devolveu 40 moedas de cobre. Se ela tivesse ficado com 60 moedas de cobre, isso significaria que 1 mês tinha aproximadamente 30 dias neste mundo também. Bem parecido com o mundo antigo, então. Com isso resolvido, a senhorita tirou de trás do balcão o que parecia ser um livro de registro da pousada. Ela o abriu na minha frente e me entregou uma pena. Certo, então. Se você pudesse assinar aqui, por favor. Ah, com licença. É que eu não sei escrever. Você poderia preencher para mim, por favor? Sério? Bom, tudo bem. Qual é o seu nome? É a Mochizuki. Mochizuki Toya. Mochizuki? Que nome incomum. Ah, espere, não. Meu nome é Toya. Mochizuki é meu sobrenome. Meu é nome de família. Ah, entendi. Seu nome e sobrenome estão invertidos. Você é de Ishin? Por ali, com certeza. Eu não tinha a mínima ideia de onde ficava Ishin, mas não consegui pensar em nada melhor, então deixei para lá. Decidi consultar meu mapa mais tarde para ver se conseguia encontrar essa tal de Ishin. Certo. Seu quarto fica no 3º andar, bem no final. É o que recebe mais luz solar de todos os nossos quartos. Aqui está a sua chave, não a perca. O banheiro e o lavabo ficam no 1º andar, e esta sala aqui é para refeições. Aliás, você vai almoçar hoje? Ah, por favor. Não como desde esta manhã.
Vou preparar algo rapidinho, então. Você pode aproveitar esse tempo para dar uma olhada no seu quarto, talvez descansar um pouco. Entendi, eu disse. Peguei a chave do meu quarto, subi para o terceiro andar e abri a porta. Era mais ou menos do tamanho de um quarto de 6 tatames, com uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira e um armário. Abri a janela e olhei para a rua lá embaixo. A vista era realmente bonita. Além disso, foi emocionante ver as crianças correndo e brincando lá embaixo. Revigorado e de um humor surpreendentemente agradável, saí do meu quarto e tranquei a porta. Ao descer as escadas, fui recebido por um aroma delicioso. Aqui está. Desculpe a demora. Sentei-me na sala de jantar e a senhorita trouxe minha refeição. Havia uma sopa, algo parecido com um sanduíche e uma salada. O pão estava um pouco duro, mas muito bom para o primeiro pão que experimentei em outro mundo. Delicioso, até. Devorei tudo. Depois disso, pensei um pouco sobre o que faria a seguir. Eu ficaria na pousada por um tempo, então imaginei que deveria dar uma olhada na cidade para ter uma ideia de como as coisas estavam. Vou dar uma caminhada. Muito bem. Até mais, então. Depois que a dona da pousada, que me disse se chamar Mika, se despediu de mim, saí para explorar o resto da cidade. Por ser uma cidade em outro mundo, tudo era incomum e fascinante. Meu olhar errante fazia com que algumas pessoas me encarassem com suspeita, e sempre que eu me dava conta disso, meu olhar vagava ainda mais. Continuar assim só me colocaria num ciclo sem fim. E isso não era bom. Uma coisa que notei sobre as pessoas na cidade foi a quantidade delas que carregavam armas. Algumas tinham espadas ou machados, outras facas, e algumas até chicotes. Achei um tanto perigoso, mas imaginei que fosse assim mesmo neste mundo. Anotei mentalmente para considerar comprar uma arma para mim. Mas primeiro as coisas mais importantes. Preciso começar a ganhar dinheiro. Não consigo viver neste mundo sem uma fonte de renda. Jamais imaginei que estaria procurando emprego tão cedo. Sinceramente, teria sido bom se eu tivesse alguma especialização. Infelizmente, minha melhor matéria na escola era História, e a história de outro mundo não me ajudou muito. A única outra coisa que me veio à mente foi música. Será que este mundo sequer tinha pianos? Bem, mesmo que existissem alguns por aí, eu não era particularmente talentoso nisso. Algo de repente chamou minha atenção. Ruídos. Vozes, até. Vozes altas vindas de um dos becos afastados da rua principal. Parecia uma discussão. Acho que posso dar uma olhada nisso. Com esse pensamento, parti em direção ao beco. Ao chegar ao final do beco estreito, encontrei 4 pessoas. Pareciam ser 2 homens discutindo com 2 garotas. Ambos os homens pareciam ser do tipo grosseiro e desagradável, mas as garotas eram excepcionalmente adoráveis. As garotas pareciam ter mais ou menos a minha idade, talvez até mais novas. Eram tão parecidas que quase pensei estar vendo em dobro. Cheguei a me perguntar se seriam gêmeas. Observando com mais atenção, percebi algumas diferenças. O formato dos olhos era diferente, e uma tinha cabelos longos enquanto a outra tinha cabelo curto. Mas, mesmo assim, ambas tinham os mesmos cabelos prateados. Ambas usavam a mesma jaqueta preta e blusa branca, mas a garota de cabelos mais compridos vestia shorts pantacourt com meias pretas até o joelho, enquanto a de cabelos mais curtos usava uma saia rodada com meia calça preta. Era fácil perceber que a de cabelos compridos era cheia de energia, enquanto a de cabelos curtos era mais arrumada e composta. Não foi isso que combinamos. Você disse que compraria por €1. A garota de cabelos compridos gritou para os homens, que sorriam com arrogância, como se a estivessem zombando. Um dos homens segurava algo parecido com um chifre de cervo feito de vidro. Como assim? Eu disse que compraríamos o seu chifre de cervo de cristal por uma moeda de ouro, se estivesse em perfeitas condições. Mas olha só, está arranhado.
Um chifre danificado vale apenas uma moeda de prata, então é isso que vamos te pagar. Vá, pegue e suma daqui. Uma única moeda de prata rolou para o chão aos pés das garotas. Isso nem conta como um arranhão. Vocês nunca planejaram nos dar um preço justo, não é? A garota de cabelos compridos lançou um olhar ameaçador para os homens, enquanto a de cabelos curtos mordia o lábio em silêncio, frustrada. Tudo bem. Não quero seu dinheiro. Só nos devolva o chifre. A garota de cabelos compridos disse isso e deu um passo à frente. Manoplas desproporcionalmente grandes apareceram em seus braços enquanto ela avançava em direção a eles. Ah, receio que não possamos permitir isso. Foi uma troca justa, sabe? Eu nunca concordei em devolvê-lo. Ah, com licença. Vocês têm um instante? Eu disse, e todos os olhares se voltaram para mim. As garotas pareciam confusas, mas os homens pareciam prestes a me atacar. Hein? O que você quer, garoto? Disse um dos homens com um rosnado. Ah, não você. Eu me referia à garota ali, respondi calmamente. Hã? Foi a única resposta que obtive dela enquanto ignorava o homem carrancudo e chamava a garota atrás dele. Eu só queria saber se você me venderia aquele chifre por uma moeda de ouro. Por um instante, ela ficou perplexa. Então, finalmente, minhas palavras pareceram fazer sentido para ela, e ela me respondeu com um sorriso. Fechado. Que nada. Não vá vender coisas que pertencem a outras pessoas. De repente, o chifre de cristal se estilhaçou nas mãos do homem. A pedra que eu havia atirado atingiu o alvo. O quê? Que diabos você pensa que está fazendo? Como assim? Sou livre para tratar meus pertences como bem entender. Ah, mas acho que ainda não paguei por ele. Vou pagar agora. Vou te matar! Gritou um dos homens, sacando uma faca e avançando direto para cima de mim. Consegui me esquivar facilmente, prestando atenção aos seus movimentos. Por algum motivo, eu simplesmente sabia que conseguiria desviar do ataque. Eu conseguia ver tudo, desde os movimentos do homem até a trajetória da faca. Aquilo só podia ser resultado de um daqueles dons que Deus me deu para fortalecer meu corpo e meus sentidos. Abaixei-me e derrubei o homem com uma rasteira. Ele caiu de bruços no chão, e eu lhe lancei um soco rápido no corpo. Gá! Ele desmaiou no mesmo lugar onde o derrubei com aquele último grunhido. Parece que o golpe que aprendi com meu avô me foram muito úteis. Quando me virei, notei que o outro homem estava brigando com a garota de cabelos compridos. Ele brandia um machado, mas não conseguia acertá-lo em cheio, e seus golpes ricocheteavam em suas manoplas. Quando viu sua chance, a garota avançou, rápida como um raio, e desferiu um gancho de direita tremendo direto no rosto do homem. Ele caiu no chão com os olhos revirados. Incrível. Bem, se eu soubesse que seria tão fácil, talvez não tivesse quebrado aquele chifre de cristal. Na verdade, me arrependi de ter feito isso. Não adiantava me arrepender de decisões passadas. Pensei em acalmar a situação pacificamente, removendo a fonte da discussão, mas parece que foi um plano ruim. Peguei uma moeda de ouro da minha carteira e fui entregá-la à garota de cabelos compridos. Aqui está, uma moeda de ouro. Tem certeza? Quer dizer, isso nos ajudaria muito, mas... Está tudo bem. Fui eu quem quebrou o chifre em pedaços. Não seria justo voltar atrás na minha palavra agora. Nesse caso. Obrigada. Com isso, ela aceitou a moeda com a mão com a manopla. Ah, e obrigada por nos ajudar. Eu sou Elze Silowesca, e esta é minha irmã gêmea mais nova, Lindsay Silowesca. Muito obrigada. A garota de cabelo curto disparou essas palavras, fez uma reverência e me deu um pequeno sorriso. Pareciam gêmeas, exatamente como eu havia pensado. A de cabelo comprido era Elze, e a de cabelo curto era Lindsay. Fácil de lembrar. Embora eu ainda não conseguisse diferenciá-las,
exceto pelo penteado e pelas roupas. Meu nome é Mochizuki Touya. Ah, Touya é meu nome. Seu nome e sobrenome estão invertidos? Você é de Ishin? Ah. Sim. Em algum lugar por aquela região. Diante da mesma reação que Mika na pousada, deixei por isso mesmo. Todas essas reações, no entanto, fizeram com que Ishin viesse à tona. Eu queria saber que tipo de país era aquele. Ah, entendi. Então você também acabou de chegar na cidade, né, Touya? Conversei com Elsa enquanto tomávamos suco de frutas. No meu caso, porém, não era tanto ter acabado de chegar a esta cidade, mas sim ter acabado de chegar a este mundo. Após os acontecimentos no beco, voltamos à pousada Lua Prateada. As garotas tinham me dito que estavam procurando uma pousada, então as levei comigo. Mika ficou radiante quando trouxe mais clientes. Tanto que isso ficou bem evidente em seu rosto. Já que estávamos todos juntos, decidimos compartilhar uma refeição. Conversamos bastante enquanto jantávamos o que Mika havia preparado e, depois do jantar, tomamos um chá. Veja bem, viemos aqui entregar um chifre de cervo de cristal depois que aqueles caras fizeram um pedido, mas isso não correu tão bem quanto você viu. Quer dizer, o pedido deles era bem suspeito, então eu imaginei que algo estava errado, mas mesmo assim? Por isso eu disse que não deveríamos aceitar o pedido deles. Mas, mana, você não me ouviu. Lindsay interrompeu para repreender a irmã mais velha. Ela parecia ser a mais sensata. Enquanto isso, Elsie parecia ter uma personalidade mais selvagem. Elsie, a irmã mais velha destemida, e Lindsay, a irmã mais nova tímida. Pelo menos, era essa a impressão que eu tinha delas. Então, por que você aceitaria o pedido dele se sabia que era suspeito? Expressei minhas dúvidas para as garotas ouvirem. Eu não conseguia deixar de me perguntar por que elas se dariam ao trabalho de tentar fazer qualquer tipo de acordo com figuras duvidosas como aqueles caras. Na verdade, é uma história engraçada. Veja bem, tínhamos acabado de derrotar um cervo de cristal e pegar um de seus chifres quando ouvimos dizer que alguém estava querendo comprar um. Parecia bom demais para ser verdade. Bem, acho que era, considerando que fomos enganadas e tudo mais. Suponho que só aceitaremos pedidos desse tipo pela guilda de agora em diante. Espero que assim nos metamos em muito menos encrenca. Elsie baixou o olhar e soltou um longo suspiro. Lindsay, quer aproveitar esta oportunidade para se registrar na guilda? Parece uma boa ideia. Melhor segurança do que desculpas, afinal. Vamos amanhã. A guilda. Pelo que me lembro dos jogos, era algo como uma central de serviços que intermediava trabalhos para aventureiros em potencial. Eles tinham várias missões anunciadas e completá-las rendia algum dinheiro. Se não for incômodo, posso ir junto amanhã? Preciso me registrar na guilda também. Claro. Não vejo por que não. Sim. Podemos ir todos juntos. As duas concordaram gentilmente. Certo. Eu me registraria nessa guilda e veria se conseguia ganhar algum dinheiro trabalhando para eles. Essa poderia muito bem ser a minha chance de conseguir uma renda estável que me permitisse viver confortavelmente. Com tudo isso decidido, nós três nos separamos, então voltei para o meu quarto. Meu longo primeiro dia neste mundo finalmente havia chegado ao fim. E que dia agitado! Fui transportado para outro mundo, obrigado a vender minhas roupas, procurei uma pousada para me hospedar, ajudei algumas garotas e me meti numa briga. Que diabos foi aquilo tudo? Por ora, decidi anotar tudo o que aconteceu naquele dia no meu smartphone, em vez de usar um diário de verdade. Depois disso, abri alguns sites de notícias e verifiquei como as coisas estavam no meu antigo mundo. Ah, os Giants estão ganhando. Nossa, essa banda vai acabar. Que pena. Desliguei o celular assim que encontrei um bom lugar para parar de ler e me arrastei até a cama. Eu me registraria na guilda no dia seguinte, então fiquei pensando em como seria.
Pensamentos assim passaram pela minha cabeça até que o sono finalmente me venceu. Zii. O som eletrônico do alarme do meu smartphone me fez sair lentamente da cama. Lavei o rosto, me vesti e desci para a sala de jantar. Elsie e Lindsay já estavam acordadas tomando café da manhã. Sentei-me e Mika trouxe comida para mim também. O cardápio desta manhã era pão com presunto e ovos, sopa de legumes e salada. Que maneira deliciosa de começar o dia! Nós três fomos até a guilda assim que terminamos de comer. Estava bem cheia, já que ficava perto do centro da cidade. O primeiro andar do prédio da guilda era organizado como um restaurante. Era muito mais alegre do que eu imaginava. Eu o tinha imaginado como um bar frequentado por rufiões, mas parecia que meus receios eram infundados. A recepcionista nos recebeu com um sorriso encantador quando nos aproximamos do balcão. Gostaríamos de nos registrar na guilda, por favor. Muito bem, então. Não há problema nenhum. Seriam 3 para o registro, então? Sim. Nós 3, respondeu Lindsay. Esta será a sua primeira vez se registrando na guilda? Se sim, posso fornecer uma explicação básica do que significa se registrar conosco. Por favor, faça. A ideia principal era que a guilda aceitaria os pedidos de indivíduos ou grupos, os divulgaria e, em seguida, cobraria uma pequena taxa após a conclusão. Era assim que a guilda funcionava. Os pedidos foram divididos em ranks com base na dificuldade esperada, de modo que alguém com um rank pessoal baixo não poderia aceitar pedidos destinados a pessoas de rank superior. No entanto, desde que metade do grupo tivesse um rank suficientemente alto, seria possível aceitar tais pedidos mesmo que os outros membros do grupo não atendessem aos requisitos de rank. Ao concluir uma missão, receberia-se pagamento. Caso falhasse, porém, seria acusado de quebra de contrato. Preciso escolher meu serviço com cuidado. Além disso, se alguém continuasse a falhar em várias missões, seria considerado um indivíduo de baixa qualidade e seu registro na guilda seria revogado como penalidade. Caso isso acontecesse, essa pessoa jamais poderia se registrar novamente em qualquer filial da guilda em qualquer cidade. Outras estipulações incluíam: se alguém não aceitasse nenhum pedido por 5 anos, seu registro na guilda expiraria. Não era possível aceitar vários pedidos simultaneamente. Em relação aos pedidos de subjugação, era necessário caçar os monstros na área designada. Caso contrário, o trabalho seria considerado inválido. Como regra geral, a guilda não se envolveria diretamente em desavenças pessoais entre aventureiros, a menos que tais desavenças fossem consideradas prejudiciais à própria guilda. Enfim, recebemos uma explicação bastante completa das regras. E isso resume a explicação. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, encaminhe-a às pessoas apropriadas. Certo, entendi. Respondi. Muito bem. Por favor, preencha e devolva estes formulários com todos os detalhes necessários. A recepcionista nos entregou 3 formulários em branco, mas eu não conseguia ler uma única palavra neles. Quando informei a Lindsay que eu não sabia ler nem escrever, ela concordou em me ajudar a preencher o formulário. Eu sabia que ser analfabeto ia me causar problemas mais cedo ou mais tarde. A recepcionista pegou as fichas de inscrição e segurou um cartão preto sobre cada uma delas, como se estivesse lançando algum tipo de feitiço. Depois, tirou um pequeno alfinete e disse para cada um de nós derramar um pouco de sangue sobre os cartões. Fiz como me foi instruído, peguei o pequeno alfinete e furei meu dedo com ele, depois esfreguei uma pequena quantidade de sangue na superfície do cartão. Algumas letras brancas flutuaram até a superfície. Mas eu ainda não conseguia entender nada do que estava escrito. Cada um dos seus cartões de guilda pessoais possui um pequeno feitiço que o fará ficar cinza se manuseado por alguém que não seja seu verdadeiro dono por mais de alguns segundos. É um mecanismo simples contra falsificações. Além disso, caso você perca seu cartão, informe a guilda o mais rápido possível. Por uma pequena taxa, poderemos emitir um novo cartão para você. A recepcionista pegou meu cartão e ficou parada ali por alguns segundos.
Exatamente como ela havia dito, ele passou de completamente preto para um cinza opaco. No instante em que ela colocou o cartão de volta em minhas mãos, ele voltou a ficar preto. Foi um truque muito legal. Fiquei curioso para saber como funcionava. Com isso, seu registro na guilda está completo. Todas as solicitações de serviço disponíveis estão afixadas no quadro ali. Se você vir uma que gostaria de aceitar, confirme todos os detalhes e inscreva-se através do nosso responsável pelas missões. Nós três estávamos em frente ao quadro onde as missões eram exibidas. Nossos cartões de guilda eram todos pretos, indicando que éramos iniciantes. Aparentemente, a cor dos nossos cartões mudaria conforme subíssemos de rank, mas, no momento, só podíamos aceitar missões para iniciantes. Els e Linz examinavam atentamente cada notificação de missão, uma por uma, mas eu, por outro lado, nada bom. Preciso mesmo aprender a ler e escrever, e rápido. Se eu não conseguisse entender os detalhes de um serviço, nunca chegaria a lugar nenhum. Anotei mentalmente que precisava reservar as noites para estudar leitura e escrita. Ei, Lindsay, dá uma olhada nisso. A recompensa é bem decente e parece um bom ponto de partida. Que tal? Sim. Este não parece tão ruim. O que você acha, Toya? Desculpe. Não consigo entender nada. Els estava alegremente apontando para o pedido em questão, mas seu dedo caiu um pouco quando eu disse isso. Vejamos. É um pedido para sairmos e derrotarmos alguns monstros bestiais na Floresta Leste. Eles querem que caçemos 5 lobos de chifre solitário. Eles não são muito fortes, então acho que conseguimos. Ah, certo, a recompensa é de 18 moedas de cobre. Lindsay foi gentil o suficiente para ler os detalhes da missão para mim. 18 moedas de cobre, hein? Dividindo igualmente entre nós, daria 6 moedas de cobre para cada um. Isso daria para pagar 3 noites de hospedagem. Nada mal. Tudo bem, vamos com isso. Decidi. Certo. Vou levar isso ao atendente. Elsie rasgou o aviso de solicitação e foi até o atendente de missão. Lobos de chifre solitário. Aparentemente, eram lobos com um único chifre na cabeça, o que já era de se esperar, dado o nome. Eu estava um pouco preocupado se conseguiria derrotá-los ou não. Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido completamente. O que foi? Lindsay perguntou, curiosa, porque eu estava ali parado, visivelmente perplexo. Eu meio que ainda não tenho uma arma. Tinha me esquecido completamente disso. Tentar realizar uma missão de subjugação desarmado teria sido o cúmulo da idiotice. Portanto, decidimos ir direto para a loja de armas assim que saímos da guilda. Seguimos por uma rua em direção ao norte e, eventualmente, avistamos outro símbolo gritante em uma placa. Como era de se esperar, tratava-se de uma espada e um escudo. E, novamente como era de se esperar, não consegui decifrar o nome da loja impresso abaixo do símbolo. Ao abrir a porta da loja, um pequeno sino tilintou, anunciando nossa chegada. O barulho fez surgir das profundezas da loja um velho barbudo e enorme. Ele era gigantesco. Na verdade, quase o confundi com um urso. Bem-vindos. Está procurando alguma coisa? O homem-urso parecia ser o dono da loja. Caramba, ele é enorme. Devia ter pelo menos 2 metros de altura. Será que ele era algum tipo de lutador profissional ou algo assim? Estamos procurando uma arma para esse cara aqui. Podemos dar uma olhada por aí? Perguntou Elsie, numa clara tentativa de me ajudar. Fique à vontade. Escolha qualquer coisa que lhe chamar a atenção, respondeu o senhor urso com um sorriso gentil. Que urso simpático. Quer dizer, pessoa. Que pessoa simpática. Fiquei pensando se ele gostaria de um pouco de mel. A loja estava abarrotada de armas do chão ao teto. Havia todos os tipos em exposição.
de espadas a lanças, arcos, machados e até chicotes. Tantas armas. Toya, você tem habilidade com alguma arma? Nada em particular me vem à mente, mas... Bem, eu tenho treinamento com espadas. Só um pouquinho, na verdade. Pensamentos negativos me invadiram enquanto eu respondia à pergunta de Elze. Eu disse espadas, mas só tinha segurado uma nas aulas de Kendo. Nunca recebi nenhum treinamento adequado. Provavelmente, eu conhecia o básico da esgrima, no máximo. Eu era praticamente um amador completo. Nesse caso, acho que uma espada seria a melhor opção. Toya parece ser um lutador mais ágil do que alguém que usa força bruta, então, acho que talvez uma espada de uma mão. Lindsay apontou para uma seção da loja onde espadas de uma mão estavam em exposição. Peguei uma das espadas, ainda na bainha, e segurei-a pelo cabo com uma das mãos. Era leve demais. Senti que talvez uma espada um pouco mais pesada me servisse melhor. Nesse instante, uma espada em particular me chamou a atenção. Na verdade, não era uma espada qualquer. Era uma katana. Uma lâmina fina e curva com uma guarda circular magistralmente trabalhada. Uma bainha preta com um cordão semelhante a um cinto. Ao inspecioná-la mais de perto, notei algumas diferenças em relação às katanas japonesas que eu conhecia, mas ainda assim era surpreendentemente semelhante. Qual é o problema? Ah, você está olhando para aquela espada Ishin? Suponho que faça sentido que você se sinta atraído por uma arma de sua terra natal. Percebendo minha fixação na katana, Lindsay e Elze me chamaram. Ah, então esta espada era de Ishin, aparentemente. Não que fosse exatamente minha terra natal. Mas, bem, parecia que Ishin e o Japão tinham muitos pontos em comum. Quanto mais eu ouvia falar sobre isso, mais interessado eu ficava em Ishin. Peguei a katana e a retirei cuidadosamente da bainha. O padrão na lâmina brilhava lindamente à luz, me cativando por um instante. A lâmina era um pouco mais grossa do que eu imaginava, então a katana em si era bem pesada. Não tão pesada a ponto de eu não conseguir manejá-la corretamente, porém. Quanto custa esta? A cabeça do Sr. Urso surgiu de repente lá do fundo da loja assim que essas palavras saíram da minha boca. Essa aí, né? Vai custar 2 ouro, sim. O problema é que não é exatamente a arma mais fácil de usar. Definitivamente não é algo que eu recomendaria para um iniciante. 2 ouro? Não é um pouco caro? Elze argumentou em meu nome. Bem, não é como se eu costumasse tê-las em estoque com frequência, e mesmo quando tenho, quase ninguém consegue usar essa coisa. É claro que vai ser caro. Elze fez beicinho com as palavras do Sr. Urso, mas ele permaneceu firme. Pensando bem, aquele preço provavelmente era razoável. Até eu conseguia perceber que uma arma como essa tinha valor intrínseco. Eu levo. Você disse que custava 2 ouro? Guardei a katana na bainha e tirei 2 moedas de ouro da carteira, colocando-as no balcão da loja. Foi um prazer fazer negócios com você. Já que está por aqui, tem interesse em algum equipamento de proteção? Não, isso serve por enquanto. Volto quando tiver um pouco mais de dinheiro. Entendi. Bom, então, espero que essa espada te ajude a ganhar uma fortuna. O urso deu uma risada gostosa enquanto falava. Bem, eu tinha encontrado o que procurava, mas Elze e Lindsay acabaram comprando algumas coisas enquanto estávamos lá. Elze comprou uma armadura para as pernas chamada grevas, um tipo de armadura que cobre a perna aproximadamente do pé até a canela, e Lindsay comprou uma varinha de prata. Aparentemente, Elze era uma lutadora de curto alcance, enquanto Lindsay dava suporte na retaguarda com magia. Com as armas em segurança, decidimos que a loja de itens gerais seria a próxima parada. No caminho, fiquei curioso com algo, então abri meu aplicativo de mapas para verificar o nome da loja que tínhamos acabado de deixar. Loja de Armas 8 Ursos. Será que todos na cidade compartilhavam esse senso de nomenclatura bizarro? Na loja de itens,
comprei uma pequena bolsa, um cantil, uma lancheira, um anzol e linha de pesca, uma tesoura, uma faca, uma caixa de ferramentas com várias coisas úteis como fósforos, algumas ervas medicinais, alguns antídotos e outras coisas do tipo. Els e Lindsay já tinham esses itens essenciais, então eu fui o único que comprou alguma coisa lá. E assim, nossos preparativos estavam finalmente completos. Cuidado, lobos de chifre solitário! Estamos chegando à floresta para exterminá-los. A floresta a leste ficava a cerca de 2 horas de caminhada de reflé. Eu tinha esperança de que pudéssemos pegar carona em uma carruagem se por acaso cruzássemos com alguma, mas nenhuma passou. Exatamente 2 horas depois, chegamos à floresta. Adentramos a densa mata, atentos a tudo ao nosso redor. No início, eu me assustava com cada pequeno ruído, desde o canto dos pássaros até os animais que se moviam entre as árvores. Aos poucos, porém, comecei a perceber algo. De forma tênue, mas segura. Eu conseguia detectar a presença de coisas ao meu redor. Eu conseguia dizer o que era, onde estava, como nos via. Todo tipo de coisa assim. Eu me perguntava o que era. Algum tipo de sexto sentido, talvez. Poderia ser apenas mais um daqueles pequenos presentes de Deus. Enquanto refletia sobre isso, percebi algo direcionando agressividade em nossa direção, um pouco à frente e à esquerda. Eu podia sentir claramente a hostilidade. Esperem aí. Tem alguma coisa ali. As garotas pararam imediatamente quando eu falei. Continuei a observar aquele ponto enquanto meu grupo assumia a formação de batalha. Como se estivesse esperando por aquele movimento específico, uma sombra escura saltou e nos atacou. Entrei em pânico e girei o corpo para me esquivar, tentando me convencer mentalmente de que, afinal, estava tudo bem. Eu conseguia prever seus movimentos. Era aproximadamente do tamanho de um cachorro grande, com pelagem cinza e um único chifre preto na cabeça. No entanto, a fera à minha frente era feroz demais para ser um simples cachorro. Então, esta é a aparência de um lobo de chifre solitário. Ao me virar para encará-lo, um segundo saltou do outro lado e atacou Elsie. Ela parou diante da criatura e desferiu um soco direto no focinho dela. Recebendo um golpe devastador do punho com manopla, o lobo de chifre solitário foi arremessado ao chão, sem vida alguma. Morto em um único movimento. Pensando que eu estava distraído observando a luta de Elsie, o lobo à minha frente mostrou as presas e saltou para atacar novamente. Mantive a calma, simplesmente acompanhando o movimento do lobo, e então saquei a katana que estava em meu quadril. Meu golpe acertou o alvo no instante em que nossos corpos se cruzaram. Naquele instante, a cabeça do lobo foi arrancada do corpo e arremessada pelos ares. O pedaço decapitado quicou no chão como uma bola de basquete. Senti culpa e outras emoções desagradáveis por ter matado um animal pela primeira vez na vida, mas outros 4 lobos apareceram antes que eu tivesse tempo de digerir esses sentimentos. 2 deles correram na minha direção. Venha a mim, fogo! Chuva de pedras vermelhas. Fogo ígnis. Antes mesmo de ouvir aquelas palavras, um dos lobos que vinha em minha direção explodiu em chamas. Parecia que Lindsay tinha me protegido por trás com sua magia. Droga! Perdi minha primeira chance de ver magia em ação. Que pena! O outro lobo investiu contra mim, mas eu desviei mais uma vez e o ataquei com minha katana. Ele caiu no chão e seu corpo ficou imóvel. Me virei e vi um dos outros lobos saltando em direção a Elsie, que contra-atacou com um chute giratório no estômago dele, lançando-o para longe. Perto dali, o último lobo restante estava carbonizado. Droga, acabei de perder outra chance de presenciar magia. Acho que terminamos por aqui. O pedido era para derrotar 5 lobos, mas acabamos eliminando um a mais, né? Elsie relatou, batendo as manoplas uma na outra. Tínhamos derrotado 6 no total, com cada um de nós eliminando 2. Para a nossa primeira luta, foi muito bom. Embora, na verdade, tenha sido apenas minha primeira luta. Então, como prova de que havíamos concluído a missão,
tivemos que levar os chifres de lobo de volta conosco. Cortamos os 6 chifres e os colocamos em nossas bolsas. Nossa única tarefa restante era entregá-los à guilda para concluir a missão. Ao sairmos da floresta, senti fisicamente meu corpo relaxar. Foi como se algo sufocante tivesse sido retirado do ar. Provavelmente era apenas mais uma sensação com a qual eu teria que me acostumar. Por sorte, desta vez conseguimos apanhar uma carruagem que ia para a cidade, então conseguimos pegar uma carona. Graças a isso, conseguimos voltar para a cidade em muito menos tempo. Depois de chegarmos, fomos a pé até a guilda, onde relatamos a conclusão da missão de caçar 5 lobos de chifre solitário. Acabei ficando com o chifre restante como lembrança dos acontecimentos do dia. Certo, parece que todos os chifres estão aqui. Agora, por favor, apresentem seus cartões da guilda. Quando apresentamos nossos cartões à recepcionista, ela pressionou algo parecido com um carimbo em cada um deles. Ao fazer isso, um círculo mágico apareceu brevemente nos cartões antes de desaparecer. Quando perguntei sobre isso mais tarde, descobri que o selo variava de acordo com a dificuldade da tarefa concluída. Os cartões armazenavam informações sobre o que tínhamos feito, então, à medida que acumulávamos selos, nosso ranking aumentava e a cor do nosso cartão mudava. Estávamos apenas no preto, o ranking iniciante. Aparentemente, a ordem crescente era preto, roxo, verde, azul, vermelho, prata e, finalmente, ouro. Aqui está sua recompensa de 18 moedas de cobre. Muito bem, o pedido foi atendido. Bom trabalho! A recepcionista nos entregou nossa recompensa, que prontamente dividimos em 6 moedas para cada um. Com isso, tínhamos garantido 3 dias de comida e acomodações. E finalmente senti que conseguiria me virar bem neste novo mundo. Ei, que tal irmos comer alguma coisa para comemorar a conclusão da nossa primeira missão? Elze sugeriu essa ideia quando saímos da guilda. Era um pouco cedo para o jantar, mas me ocorreu que tínhamos perdido o almoço, então imaginei que talvez não fosse uma má ideia. Além disso, eu tinha um favor a pedir, então pareceu uma boa oportunidade. Decidimos ir a uma pequena casa de chá na cidade. Eu pedi um sanduíche quente com leite, Elze pediu o que parecia ser uma torta de carne com suco de laranja, e Lindsay pediu uma panqueca com chá preto. Depois que nossos pedidos chegaram, comecei a falar. Ei, posso pedir um favor a vocês duas? Um favor? Respondeu Elze. Sim. Você acha que poderia me ensinar a ler e escrever? Isso me ajudaria muito. Já estou tendo dificuldades aqui e ali, então acho que quanto antes eu aprender, melhor. É uma boa observação. Se você não consegue ler as informações da missão, então acho que... Elze e Lindsay assentiram em uníssono. Era em momentos como esse que dava para perceber que elas eram gêmeas. Nesse caso, peça para Lindsay te ensinar. Ela é inteligente, então tenho certeza de que será uma boa instrutora. E isso não é. Quer dizer, se você não se importar comigo. Muito obrigado. Você me ajudaria muito. Muito bem. Então eu conseguiria trabalhar para alcançar meu objetivo de aprender a ler e escrever. Eu só precisava levar meus estudos a sério. Fiquei feliz por ter encontrado uma professora tão gentil. Aliás. Sim, Lindsay. Já que estamos falando nisso, você acha que poderia me ensinar um pouco de magia? Eu gostaria de poder lançar feitiços e coisas do tipo também. O quê? As gêmeas estavam até falando em uníssono. O quê? O que eu disse foi mesmo tão estranho assim. Te ensinar magia. Bem. Toia, qual é a sua aptidão? Aptidão? A magia é fortemente influenciada pela aptidão com a qual você nasce. Pessoas sem esse dom não serão capazes de usar magia de forma alguma. Então, a magia não era algo que qualquer um pudesse usar. Bem, isso faz sentido. Afinal, se todos pudessem usar magia,
a civilização teria sido muito mais baseada nela. O dom para isso, hein? Sabe, acho que vou me sair bem nesse aspecto. Alguém me garantiu que eu seria capaz de usar magia se quisesse. Quem te disse isso? Uma pessoa muito, muito importante. Era Deus, na verdade. É mesmo. Vão achar que estou louco se eu contar isso. Achei melhor guardar essa parte para mim. Quer dizer, existe alguma maneira de testar se alguém tem aptidão para magia? Ao ouvir minha pergunta, Lindsay tirou algumas pedras translúcidas da bolsa que carregava na cintura. Vermelha, azul, amarela e completamente transparente, brilhavam quase como se fossem de vidro. Cada uma tinha cerca de 1 centímetro de diâmetro. Olhando para elas, lembrei-me de que havia uma semelhante na varinha de prata de Lindsay. A da varinha, porém, era maior do que as pedrinhas que ela colocou diante de mim. Certo, então o que são essas coisas? Perguntei, claramente confuso com suas ações. São, pedras mágicas. Elas podem ser usadas para amplificar, armazenar e liberar energia mágica. Podemos usá-las para testar se você tem aptidão para magia. Mas, de qualquer forma, só podemos dar uma estimativa aproximada. Lindsay sussurrou algo como será que a água seria o meio mais fácil para demonstrar. Antes de pegar a pedra azul, ela a segurou sobre a xícara da qual havia terminado de beber seu chá. Venha a mim, água. Ao comando de Lindsay, uma pequena quantidade de água fluiu da pedra mágica para dentro da xícara de chá. Uau! É assim que se lança um feitiço. Agora mesmo, a pedra mágica respondeu à minha energia mágica e criou água. A propósito, Elsa interrompeu, pegando a pedra mágica da irmã. Em seguida, tentou lançar o mesmo feitiço. Venha a mim, água. A pedra mágica se recusou a ativar. Nem mesmo uma gota d'água saiu. É isso que acontece quando você não tem aptidão para um elemento. Veja, isso significa que eu não posso usar magia de água. Você não consegue usar, mesmo que sua irmã gêmea consiga? Cara, você realmente não pensa antes de falar, né? Quer dizer, sem ofensas, mas mesmo assim? Ops! Foi uma gafe daquelas. Mas não parecia que ela estivesse realmente brava comigo, mas como se estivesse um pouco emburrada. Fiquei aliviado por meu comentário impensado não tê-la magoado. Em troca de não poder usar magia de água, Mana pode usar magia de fortificação? Eu, pessoalmente, não consigo usar esse tipo. É preciso ter aptidão adequada para usar magia de fortificação também. De repente, tudo fez muito mais sentido. Eu estava me perguntando de onde ela tirava toda aquela força naquele corpo esguio, mas o mistério havia sido resolvido. Todos possuem alguma energia mágica dentro de si, mas a menos que tenham aptidão para usá-la, não conseguirão canalizá-la em nenhum feitiço. Parecia que tudo dependia de se ter ou não o dom para isso. Aqueles sem talento simplesmente não tinham sorte. Parecia que este mundo era tão injusto quanto o anterior. Então, poderemos testar minha aptidão se eu fizer o mesmo? Sim. Basta pegar a pedra na mão e concentrar-se nela, depois recitar Vem a mim, água. Então, se você tiver aptidão, a água deverá sair. Elsa me entregou a pedra mágica azul enquanto dizia isso. Coloquei um prato sob a minha mão para evitar que a mesa se molhasse, então segurei a pedra acima dele e comecei a me concentrar. Lancei o feitiço que acabara de aprender. Venha a mim, água. Antes que eu pudesse sequer piscar, a pedra mágica começou a jorrar água como uma torneira quebrada. Que? Larguei a pedra mágica às pressas e a cachoeira cessou imediatamente. Infelizmente, porém, era tarde demais. A mesa parecia ter sido encharcada por uma mangueira e a toalha de mesa estava completamente molhada. O que diabos isso significa? Olhei para as duas irmãs sentadas à minha frente, buscando alguma explicação para a cena bizarra. Nenhuma delas respondeu.
Elas apenas ficaram sentadas, observando, maravilhadas, o espetáculo diante delas. Honestamente, parecia que as expressões em seus rostos tinham sido copiadas e coladas. Na verdade, era tudo tão ridículo que quase me peguei rindo. Toya, você tem tanta energia mágica que está quase transbordando. Eu acho. Causar uma reação tão forte com uma pedra tão pequena e apenas um fragmento de feitiço. E na sua primeira tentativa, ainda por cima. É simplesmente. Sua energia mágica parece ser obscenamente potente. Não consigo acreditar no que vejo, mesmo tendo acabado de presenciar. Acho que você é muito mais adequado para ser um mago. Sério, nunca vi nada parecido na minha vida. Parecia que eu tinha o potencial, afinal, exatamente como Deus havia me dito. Meu talento nato nessa área certamente era obra de Deus também. Tinha que ser. Quer dizer, eu não ia reclamar, só estava feliz em saber que realmente podia usar magia. Pedindo desculpas por termos molhado a mesa, saímos correndo do café. O sol já havia se posto quando voltamos para a pousada, então minhas aulas de magia teriam que ficar para o dia seguinte e para os dias subsequentes. Assim que terminei o jantar, Lindsay começou a me ensinar a ler e escrever. Consegui a permissão de Mika para usar a sala de jantar para aprendizado. Para começar, pedi a Lindsay que escrevesse uma frase simples para mim. Ao lado, escrevi a mesma coisa em japonês. Nunca vi uma escrita assim antes. Onde você aprendeu? É uma língua escrita nativa da minha cidade natal e da região ao redor. Provavelmente sou o único por aqui que consegue lê-la. Aliás, eu provavelmente era a única pessoa no mundo capaz de entender aquela escrita. Era quase como um código secreto, exclusivo para mim. Lindsay pareceu um pouco confusa, mas por enquanto acreditou na minha história. Em seguida, ela me ensinou mais algumas frases bem simples, que fui associando aos seus equivalentes em japonês. Lindsay devia ser uma professora talentosa, porque as palavras simplesmente se encaixaram na minha cabeça. Espera aí, será que minha memória sempre foi tão boa assim? Será que isso é mais um ato de Deus? Se for mesmo graças a Deus, teria sido muito melhor se ele tivesse me revelado o idioma logo de cara. Esses pensamentos me passaram pela cabeça, mas eu tinha certeza de que Deus tinha seus motivos. De qualquer forma, eu não estava em posição de pedir mais do que já tinha recebido dele. Paramos num bom ponto de paragem e, em seguida, Lindsay e eu regressamos aos nossos respectivos quartos para passar a noite. Peguei meu smartphone e anotei os acontecimentos do dia no meu diário improvisado. Depois, resolvi dar uma espiada no que estava acontecendo no outro mundo. Aquela pessoa ganhou um prêmio de honra do público. Eu queria ver aquele filme. Por fim, recobrei os sentidos e lembrei de abrir meu mapa para procurar Ishin. Descobri que era um país insular bem a leste daqui no mapa, quase na borda do continente. Nunca imaginei que se parecesse tanto com o Japão nesses detalhes, mas era quase idêntico. Decidi que gostaria de ir para lá se tivesse a oportunidade. Entre caçar aqueles monstros e andar tanto, eu estava exausto. Logo senti o sono me dominar, então me arrastei para a cama e deixei o sono fazer seu trabalho. Boa noite. Zii. Bem, então, vamos começar. Lindsay parecia um pouco nervosa, quase se esforçando para anunciar o início de nossas aulas. Ela me pareceu mais do que apenas tímida, quase dócil até. Talvez ela pudesse ter aprendido com a irmã. Dentro do razoável, claro. Ela tinha se soltado um pouco conforme nos conhecíamos melhor, mas eu não conseguia deixar de sentir que ela ainda era um tanto distante. Hoje, demos uma pausa nas missões da guilda para que eu pudesse fazer um curso intensivo de treinamento mágico. Sentamos em uma mesinha velha nos fundos da estalagem, já que parecia não ser mais usada pelos clientes. E como Elsie não tinha nada para fazer, ela foi até a guilda e pegou um serviço simples de colheita de plantas que ela poderia fazer sozinha. Bem, então, senhorita Silhouesca, ficarei sob seus cuidados hoje. Se senhorita Silhouesca é um pouco demais.
Ah! Minha adorável professora abaixou a cabeça e ficou vermelha da cabeça aos pés. Droga, ela é tão fofa. Muito bem, o que vem primeiro? Ah, certo. Bem, devemos começar pelo básico, então. Você sabe que existem diferentes elementos de magia, certo? Elementos? Perguntei, sem compreender totalmente as distinções. Sabe, como fogo e água. Bem, Os 7 elementos básicos são fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e não elemental. Já sabemos que você é proficiente em magia de água, como descobrimos ontem. Ela estava claramente se referindo ao pequeno incidente com a pedra mágica do dia anterior. Já que eu consegui invocar tanta água, obviamente eu era proficiente em magia de água. Descobrimos logo de cara que você consegue usar magia de água, o que é ótimo. Se você não conseguisse usar magia de água, o plano era testar você usando a pedra mágica para um elemento diferente. Então, mesmo que alguém consiga usar magia, essa pessoa fica limitada a certos elementos. Isso mesmo. Aliás, os elementos em que sou proficiente são fogo, água e luz. Quanto aos outros 4, não consigo nem conjurar os feitiços mais básicos. Mesmo entre os 3 que consigo usar, sou boa com feitiços de fogo, mas a magia de luz é um pouco difícil. Então, mesmo neste mundo, existiam os que tinham e os que não tinham. Você não podia escolher seus talentos. Deus devia ter decidido essas coisas. Senti pena do pobre Deus. Certo, então eu entendo coisas como fogo ou água, mas e luz, escuridão ou não elemental? O que esses elementos fazem? A luz também é conhecida como magia sagrada, que usa a luz como meio. A magia de cura se enquadra nessa categoria. A magia de escuridão é principalmente magia de invocação. Você pode usá-la para formar contratos com bestas mágicas ou monstros e fazê-los lutar por você. Quanto ao não elemental, esse é um pouco diferente dos outros elementos. É composto principalmente de feitiços exclusivos do conjurador. Mana pode usar magia de fortificação, que é um bom exemplo. Fez sentido para mim. Algo assim pareceu bastante útil no geral. Além do não elemental, cada elemento depende da sua energia mágica e da sua aptidão para ele, e só se manifestará quando o feitiço correto for lançado. Você não pode fazer nada se não souber com quais elementos é compatível, então vamos testar isso primeiro. Enquanto falava, Lindsay tirou as pedras mágicas da bolsa e as alinhou sobre a mesa. 7 no total, coloridas de vermelho, azul, marrom, verde, amarelo, roxo e transparente. Os elementos dessas pedras mágicas são, em ordem, fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e não elemental. Vamos testá-las todas nessa ordem. Primeiro, peguei a pedra mágica vermelha. Segurei-a na mão e me concentrei, recitando o feitiço que Lindsay havia me ensinado. Venha a mim, fogo! Ao ouvir minhas palavras, a pedra irrompeu em chamas como um forno. Entrei em pânico e deixei a pedra cair, o que fez o fogo desaparecer num instante. Que perigo! Está tudo bem, o fogo mágico não vai machucar quem o conjura. Bem, a menos que suas roupas peguem fogo, é claro. Só tome cuidado para que isso não aconteça. É mesmo? Peguei a pedra mágica na mão e lancei o feitiço mais uma vez. Uma chama surgiu novamente, mas ela estava certa. Não estava quente ao toque. Então, se uma chama mágica se espalhasse para outra coisa, até mesmo o conjurador se machucaria, né? Talvez isso significasse que, quando algo pegasse fogo por causa de magia, não contaria mais como chamas mágicas. Mesmo assim, a chama não era um pouco grande demais? Parece que você tem energia mágica demais. Tenho certeza de que você conseguirá controlá-la melhor com a prática, mas por enquanto, talvez seja mais seguro não se concentrar muito e deixar sua mente vagar um pouco. Então, basicamente, se eu fizesse isso de forma mais relaxada, o efeito da magia seria bem menos extremo? O conselho dela pareceu estranho, mas valia a pena tentar.
Enfim, a próxima era a pedra azul, mas já tínhamos confirmado qual era, então passamos para a marrom. Dessa vez, peguei a pedra na mão sem me concentrar muito e lancei o feitiço de uma forma mais simples e sem inspiração. Venha a mim, terra. A areia começou a vazar da pedra mágica. Bem, isso espalhou areia por toda a mesa. Eu sabia que teríamos que limpar tudo isso depois. Em seguida, veio a pedra mágica verde. Venha a mim, vento. Uma pequena rajada de vento soprou e espalhou toda a areia da mesa assim que eu falei. Que bom que eu não precisaria mais limpar, mas também derrubou as pedras mágicas por todo lado. Droga. Venha a mim, luz. A pedra mágica se transformou em uma luz estroboscópica. Ai, meus olhos. Venha a mim, escuridão. Nossa, eu não entendi nada disso. Uma espécie de névoa negra saiu da pedra mágica e se impregnou em tudo ao redor. Foi muito assustador. Após passar pelos 6 elementos, finalmente notei uma pequena mudança na expressão de Lindsay. Ela vinha comemorando comigo após cada elemento por um tempo, mas gradualmente começou a falar cada vez menos, e agora havia uma expressão séria em seu rosto. O que houve? Perguntei, com preocupação evidente na minha voz. Não, não é nada. É que nunca conheci ninguém que dominasse 6 elementos. Quer dizer, eu consigo usar 3, e mesmo isso já é considerado raro. Mas você é algo completamente diferente. Então, era isso. Quer dizer, isso foi um presente de Deus e tudo mais, mas ainda assim senti que estava trapaceando um pouco. Provavelmente havia pessoas que não conseguiam usar magia, mesmo querendo muito, então senti como se estivesse pisoteando os sentimentos delas. Mesmo assim, ficar me preocupando assim não mudaria nada. Passando para o teste final, peguei a pedra mágica transparente. Espera aí, como é que eu uso isso? Eu estava apenas repetindo "vem a mim", alguma coisa, até aquele momento, mas será que isso realmente faria sentido? Venha a mim, não elemental, não era uma contradição? Com certeza soava estranho, no mínimo. O elemento não elemental é um pouco especial. Ele não possui nenhum encantamento específico. Em vez disso, ele se ativa com base na sua energia mágica e no nome do feitiço. Então era assim que funcionava. Parecia bem conveniente, esse não elemental. Por exemplo, a magia fortificante que a mana usa é ativada gritando impulso e só isso. Existem outras, como o aumento de poder, que aumentam a força muscular bruta, e feitiços mais raros como o portal, que permitem se mover por grandes distâncias, mas mana não pode usar esses. Basicamente, todos os pequenos feitiços úteis e diversos que não se encaixavam em nenhum elemento foram listados sob o elemento não elemental. Bem, como eu descubro quais magias do tipo não elemental eu posso conjurar, então? Segundo a mana, ela simplesmente sabe o nome do feitiço por algum motivo. A magia do tipo não elemental também é conhecida como magia personalizada, então pouquíssimas pessoas conseguem usar exatamente os mesmos feitiços. Existem pessoas com vários feitiços do tipo não elemental, mas essas pessoas são extremamente raras. Parecia extremamente inconveniente, esse não elemental. Então, não existe uma maneira rápida de descobrir quais magias do tipo não elemental eu poderei conjurar. Não, ainda deveríamos conseguir testar isso. Se você segurar a pedra mágica e tentar conjurar qualquer tipo de magia do tipo não elemental, mesmo que falhe, a pedra deve brilhar levemente ou oscilar um pouco. Deve haver pelo menos algum tipo de pequena mudança. E se nada acontecer? Então receio que você não tenha aptidão para esse elemento. Bem, não havia nada a fazer a não ser tentar, imaginei. Um feitiço que permitisse atravessar grandes distâncias parecia bem útil. Se eu o tivesse, não precisaríamos caminhar até aquela floresta como fizemos ontem. Muito bem. Peguei a pedra mágica transparente na mão e então exclamei o nome do feitiço. Portal! De repente, a pedra mágica brilhou intensamente e formou uma parede de luz translúcida ao meu lado.
A parede tinha aproximadamente o tamanho de uma porta. Ou melhor, a princípio pensei que fosse uma parede, mas, ao olhar mais de perto, percebi que não tinha nem 1 centímetro de espessura. Era mais como uma folha, para ser sincero. Funcionou. Assim aconteceu, respondeu Lindsay, totalmente perplexa. Toquei timidamente a superfície da folha de luz. Ondas se espalharam a partir da área onde meus dedos roçaram. Era quase como uma fina membrana de água. Passei o braço através da membrana e o retirei. Após confirmar que era seguro, enfiei a cabeça através dela. Ao fazê-lo, minha visão foi preenchida por uma vasta floresta, e Elsie estava sentada de costas, com os olhos arregalados de choque. E aí, Elsie? O que é isso? Toia. Que diabos está acontecendo? Recuei a cabeça por um instante, peguei Lindsay pela mão e caminhamos juntos para dentro da floresta. Lindsay, você também? O que está acontecendo? De onde você apareceu? Lindsay explicou calmamente a situação para Elsie, que estava em pânico. Parecia que estávamos na mesma floresta a leste que tínhamos visitado no dia anterior. Aparentemente, Elsie tinha ido até lá para coletar ervas medicinais para sua missão da guilda, mas uma parede de luz surgiu de repente. Depois disso, um braço saiu dela, voltou para dentro e a simples visão daquilo a fez cair de costas no chão. Honestamente, eu provavelmente teria reagido da mesma forma. Dizem que o feitiço portal é capaz de levar o conjurador a qualquer lugar que ele já tenha visitado pelo menos uma vez. Muito provavelmente, Toya pensou nesta floresta quando o conjurou. Ela tinha toda a razão. Naquele momento, eu estava pensando em como seria bom se não precisássemos caminhar todo o caminho até a floresta novamente. Então, basicamente, você consegue usar todos os 7 elementos? Isso é um pouco assustador. Elsie falou como se já tivesse se acostumado com todas as minhas excentricidades. Eu meio que compartilhava do mesmo sentimento. Nunca ouvi falar de alguém que dominasse todos os elementos. Toya, você é realmente incrível. Lindsay, em nítido contraste com a irmã, reagiu com pura admiração. Eu, por minha vez, só pude retribuir com um sorriso irônico. Elsie parecia ter terminado sua colheita, então, como se eu fosse um barqueiro escoltando alguns passageiros, eu nos trouxe de volta através do portal, para o jardim atrás da pousada. Levei 2 horas inteiras para chegar lá a pé, mas agora estamos todos de volta num instante. Esse feitiço que você tem é muito útil. Dito isso, Elsie saiu para relatar sua missão concluída à guilda. Decidimos que meu curso intensivo de magia terminaria ali por hoje, e voltamos para dentro da estalagem. Já era quase hora do almoço. Fiquei curioso para saber o que haveria no cardápio. Eu estava com muita fome. Quando voltamos ao refeitório, Mika estava lá com uma mulher desconhecida que parecia ter mais ou menos a mesma idade que ela. Ela tinha cabelos pretos ondulados, e a julgar pelo avental branco que usava, deduzi que provavelmente trabalhava com comida. As duas estavam sentadas com vários pratos dispostos à sua frente. Elas provavam a comida com garfo e faca, fazendo expressões difíceis o tempo todo. Mika levantou a cabeça, então nos viu e chamou. Ah, que coincidência! O que houve? Perguntei, enquanto Mika trazia outra senhorita até nós. O nome dessa garota é Air, ela administra um pequeno café na cidade, parem. Ah, nós estivemos lá ontem mesmo. Era um lugar muito agradável. Decidi não comentar sobre quase termos inundado a loja. Eu não tinha visto a Air em lugar nenhum naquele momento, então imaginei que ela provavelmente estivesse na cozinha. As coisas teriam ficado um pouco constrangedoras se ela tivesse nos visto naquela hora. Estamos tentando criar novos pratos para o cardápio dela, então pensamos em pedir a sua opinião sobre o assunto. Imaginamos que alguém de outro país pudesse conhecer alguns pratos que não temos por aqui, entende? Eu ficaria muito grata se você pudesse pensar em alguma coisa. Air inclinou a cabeça enquanto falava.
Olhei para Lindsay e ambos assentimos. Não me importo. Ajudarei no que puder. Para ser honesto, eu não tinha certeza se seríamos capazes de ajudar em alguma coisa. Que tipo de comida você estava pensando em incluir no cardápio? Vamos ver. Certo, de preferência algo simples, eu acho. Uma sobremesa, algo que faria sucesso entre as moças. Algo que as moças gostariam, né? Para ser sincero, não consigo pensar em nada melhor do que crepes ou sorvete. Nossa, essa foi uma sugestão fraca até para os meus padrões. Mas, para começar, eu também não entendia muito de culinária. Ver. Respondeu Aer, aparentemente confusa. Não. Sorvete. Sabe, aquele que a gente come? Sorvete? Por que todo mundo está fazendo essas caretas estranhas? Será que sorvete não existe neste mundo? Que tipo de comida é essa? É tipo doce gelado, branco. Sabe, sorvete de baunilha? Na verdade não. Nunca ouvi falar de nada parecido. Parecia que minhas suspeitas haviam sido confirmadas. Bem, fazia todo sentido. Afinal, este mundo nem sequer tinha refrigeradores. Na verdade, existiam caixas simples parecidas com refrigeradores que armazenavam gelo feito de magia e utilizavam para manter as coisas frescas. Mas esses não eram bem refrigeradores, mas como caixas térmicas. Por acaso você saberia como fazer isso? Não, receio que não saiba muito bem. Se bem me lembro, o leite era um dos ingredientes. Hesitei um pouco diante da pergunta de Aer. Como eu ia saber como se fazia sorvete? Não, espere. Eu talvez não soubesse como fazer, mas tinha um jeito de descobrir. Por favor, espere um minuto. Acho que consigo pensar em algo. Lindsay. Você poderia me ajudar por um instante? Bem, eu não me importo, mas... Peguei a Lindsay e a arrastei para o meu quarto. Depois peguei meu smartphone e fiz uma busca rápida na internet por como fazer sorvete. Toquei, ótimo. Entendi. O que é esse objeto? Lindsay pareceu bastante confusa quando me viu mexendo no meu smartphone. É um pequeno item mágico muito útil. Só eu consigo usá-lo, então ficaria muito grato se você não desse muita atenção a ele. Ela pareceu um pouco desconfiada de mim, mas não insistiu no assunto. Parecia que ela entendia as coisas rapidamente. Certo, você pode anotar tudo que eu vou te dizer? Sem problemas. 3 ovos, 200 ml de creme de leite fresco, 60 a 80 gramas de açúcar. Alguma dessas coisas lhe parece estranha? Fiz essa pergunta a Lindsay enquanto listava os ingredientes. Desculpe. O que são mililitros e gramas? Claro que isso ia acontecer. Mililitros são uma unidade que usamos no meu país para medir a quantidade de algo. Gramas são uma unidade de peso. Acho que vou ter que confiar na minha intuição daqui para frente. Ah, é mesmo. Lindsay, você consegue usar magia de gelo? Sim, eu posso. Feitiços de gelo são considerados magia de água, entende? Então não houve problemas. Depois de listar os ingredientes, pedi para Lindsay transcrever as instruções de como fazer sorvete de baunilha. Seguindo as instruções, Aer começou a fazer o sorvete. Era uma opção muito mais segura do que deixar um amador completo como eu tentar fazer. Embora eu ainda tenha ajudado a misturar, o que, na verdade, exigiu muito mais esforço do que eu imaginava. Na última etapa, a mistura foi colocada em um recipiente selada com uma tampa. Lindsay fez sua magia e congelou o recipiente em um bloco de gelo. Deixamos por um tempo até que parecesse quase pronto, então quebramos o bloco de gelo e retiramos o recipiente. Parecia que a mistura tinha se formado corretamente. Peguei uma colher e experimentei um pouco. O sabor estava um pouco estranho,
mas achei que dava para passar por sorvete de baunilha. Coloquei um pouco num prato e ofereci a Air. Depois de uma única colherada, os olhos dela se arregalaram. De repente, um sorriso radiante se abriu em seu rosto. Isto está delicioso. A senhorita pareceu satisfeita com a minha oferta, o que me deixou feliz. O que é isso? É frio, mas... é incrível. Isso é realmente muito bom. Mickey e Lindsay também pareciam ter gostado. Sinceramente, achei que poderia ter ficado bem melhor. Embora eu imaginasse que seria impossível recriar o tipo de sorvete vendido em lojas famosas logo na primeira tentativa. Só restava um problema. Havia alguém trabalhando na loja da Air que soubesse usar magia de gelo? Depois que perguntei, ela explicou que sua irmã mais nova sabia. Ótimo, então sem problemas nesse quesito. Tenho certeza de que este prato fará sucesso entre as moças e espero que atenda aos padrões do cardápio da sua loja. Claro. Muito obrigada. Vou adicionar sorvete de baunilha ao cardápio agora mesmo. Como não usamos extrato de baunilha, chamar aquilo de sorvete de baunilha seria tecnicamente incorreto. Mas, bem, por que se preocupar com detalhes? Air se despediu rapidamente e voltou correndo para sua loja. Parecia que ela queria tentar fazer aquilo sozinha. Quando Elsie voltou da guilda e ouviu a história toda, quase explodiu, reclamando que era a única que não tinha conseguido experimentar. Mika interrompeu e disse que faríamos mais, e com isso, eu voltei a bater os ingredientes. Me peguei olhando melancolicamente para o horizonte, desejando sinceramente ter aquele pequeno pedaço perdido da civilização conhecido como batedeira manual. Meu pobre braço. Pelo que eu tinha visto até então, esse mundo dava estranha impressão de ser um tanto desproporcional em alguns aspectos. Eles haviam avançado muito em algumas áreas, mas ainda estavam presos na Idade Média em outras. Veja, por exemplo, o travesseiro do meu quarto. Era incrivelmente macio, inegavelmente de alta qualidade. E, pelo que eu tinha ouvido, era um dos mais baratos. A matéria-prima usada para fazê-lo era o couro de criaturas mágicas que se encontravam em praticamente qualquer lugar. Feito de materiais comuns, era tão banal quanto um travesseiro poderia ser. Mas se isso era considerado banal, eu nem conseguia imaginar a sensação ou a textura que um travesseiro de alta qualidade poderia ter. Mundos diferentes têm percepções diferentes de valor. Preciso tentar me acostumar com esse fato. Este mundo é meu lar agora, então tenho que dar o meu melhor. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.